Olá, pessoal. Professora Gabriela Bastos. Vamos continuar, então, nossa parte 2 da aula sobre Introdução à Arquitetura Moderna. A gente falou sobre uma cronologia até a gente chegar ao início do movimento moderno na arquitetura. Então, falamos um pouquinho sobre Revolução Industrial, Ecletismo, Arts and Crafts, Escola de Chicago, Art Nouveau, Primeira Guerra Mundial e Arquitetura Moderna. Falamos de alguns princípios dessa arquitetura moderna, para como ela queria representar esse novo modelo de sociedade e de transformações na arquitetura. Agora eu vou apresentar para vocês algumas máximas dos mestres da arquitetura moderna. A primeira máxima que eu falo para vocês é: a forma segue a função. Lembrando que máxima são frases que em poucas palavras conseguem resumir o que esse movimento busca trazer para a população. Então, a forma segue a função é de Louis Sullivan. Louis Sullivan é um arquiteto da Escola de Chicago, que a gente viu na aula passada. Então, se tem função, se é funcional, estabelece-se então a forma. A forma depende da função. Então, nós temos uma arquitetura muito mais purista, né? Um exemplo aqui que a gente traz é um arranha-céu da época. Então, como é que é essa funcionalidade do arranha-céu na época? Nós temos base, embasamento, com a entrada desse edifício e também com lojas. Depois nós temos todo o corpo, que são os escritórios, e o coroamento, que é onde fica a casa de máquinas do elevador. Essa, então, é o elemento dessa escola de Chicago. Então, a forma dele, arranha-céu, depende da sua tipologia. Pois ornamento é crime, do arquiteto Adolf Loos. Ornamento é crime significa o quê? No mundo, no momento que a gente estava vivendo, no momento onde a sociedade estava vivendo naquela época, uma época de já estremecida, e daqui a pouquinho, né, em 1914 nós entraríamos na Primeira Grande Guerra Mundial. O ornamento é crime por quê? O ornamento já não é mais necessário, nós precisamos de uma arquitetura pura, uma arquitetura limpa. Então, o ornamento é crime significa que o ornamento, além de tudo, ele encarece a arquitetura. Depois, menos é mais, do arquiteto alemão Mies van der Rohe. Aqui no lado nós temos o pavilhão alemão em Barcelona. O Mies van der Rohe ele prezava por formas puras, por essa nitidez, essa relação interior-exterior, muito pelo uso do vidro, pelo uso do aço. Está certo? Agora nós vamos mostrar as correntes da arquitetura moderna. São duas correntes que eu trago para vocês. A corrente racionalista, aqui eu trago três grandes pensadores dessa corrente: Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe. Le Corbusier é o arquiteto que traz para a gente os 5 pontos para uma arquitetura: pilotis, planta livre, fachada livre, janela em fita e terraço jardim. Muito reconhecido esses pontos na Vila Savoy. Depois nós temos Walter Gropius, o fundador e o diretor em 1919 da Bauhaus, né? Uma escola que junta arquitetura, arte e design na Alemanha. Por fim, nós temos Mies van der Rohe. Mies van der Rohe é o arquiteto que traz bastante este estilo internacional através do seu edifício, seu arranha-céu Ciagran, nos Estados Unidos, um arquiteto alemão que se exila nos Estados Unidos com o fim da Bauhaus sendo perseguida pelos nazistas. E depois eu trago para vocês a outra corrente, que é organicista, e ninguém menos que Frank Lloyd Wright, o arquiteto americano que trabalha maravilhosamente com a Casa da Cascata. Então, aqui a gente tem algumas características da arquitetura racionalista: economia material e formal, nada de desperdício, somente o que é necessário, alta definição estrutural, né? Não é à toa que a gente vai ter os 5 pontos por uma arquitetura de Le Corbusier. Funcionalidade, essa arquitetura tem que ter função. Se ela tem função, ela tem forma. Praticidade estética, formas puras, purismo. A estética agora ela surge da funcionalidade, ou seja, da lógica interna
do projeto, e não mais como tatuagem, que seria o quê? O ornamento. Não esqueçam, Adolf Loos já dizia pra gente, ornamento é crime? E por fim, então, o organicismo de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, ele é um arquiteto moderno, ele é um arquiteto que trabalha com aço, com vidro, com concreto. Porém, a arquitetura organicista, de Frank Lloyd Wright, ela é totalmente integrada com a natureza, então ela usa a morfologia orgânica, a integração, a relação interior-exterior, quebrando a caixa arquitetônica, curvas, espirais, assimetria e irregularidade. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, é uma síntese aqui da introdução da arquitetura moderna. A gente volta a falar em outra aula, onde eu vou trazer então o exemplo dessas arquiteturas que eu citei para vocês, Casa da Cascata, Vila Savoy, Bauhaus, tá certo? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Até mais, pessoal!